Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística aplicada, onde o tema de hoje vai ser estimação intervalar para proporção. Então, desde o início da disciplina, a gente já discutiu algumas ideias do que a estatística como a estatística pode ser trabalhada. E uma dos temas abordados, da maneira que a estatística trabalha, um exemplo, foi a estimação intervalar para a proporção, que são os resultados de pesquisa eleitoral. Tá? Então, para a gente revisar rapidamente aqui, estimação intervalar para a proporção. Então, o objetivo é o seguinte: você tem uma proporção populacional que você tem interesse em fazer inferência, ou seja, a partir da amostra, fazer uma generalização sobre esse valor, na população. E a gente pode fazer, por exemplo, uma pesquisa eleitoral. A gente faz a pesquisa e identifica que 35% dos eleitores são favoráveis a um certo candidato. Mas a gente sabe que nas mídias sociais, nas meios de comunicação, eles divulgam uma margem de erro, Então, é 35% com 2 pontos percentuais de margem de erro. Então, está entre 33% e 37% a verdadeira proporção de eleitores favoráveis ao candidato. Tá? Então, é isso que trata a estimação intervalar, no caso agora, para a proporção. E é dito também o nível de confiança da pesquisa, geralmente 95%, 99% e assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Usando resultados da distribuição amostral da proporção amostral, tá? E considerando o teorema central do limite, para amostra suficientemente grande, uma proporção amostral, ela tem distribuição normal, onde a média é P, que é igual à verdadeira média populacional da Bernoulli, que é P, e a variância é P1 menos P, que é a variância da Bernoulli na população dividido por N. Então, como P1 menos P é a variância da população Bernoulli na população, isso aqui é nada mais do que a fórmula que a gente já conhece, é sigma 2 sobre N. Mas só que o sigma 2 aqui, no caso particular, é P1 menos P porque é a variância da população, da Bernoulli, aliás, que não deixa de ser da população, ok? Então, usando a distribuição amostral da proporção amostral como sendo normal, com essa média e essa variância, a gente consegue construir um intervalo de confiança para a proporção populacional P, com gama% de confiança, ou esse gama aqui é o nível de confiança, como sendo igual a proporção amostral mais ou menos o quantio da normal associada a gama% de confiança, é o Z gama, é o quantio da normal padrão, vezes o erro padrão da proporção amostral. O erro padrão da proporção amostral nada mais é do que o desvio padrão da proporção amostral. Ora, se a variância é P1 menos P sobre N, o desvio padrão da proporção é a raiz de P1 menos P sobre N. Isso nada mais é do que uma proporção amostral mais ou menos o erro de amostragem, onde o erro é o que está aqui nessa parte, Z, raiz de P1 menos P sobre N. Isso tudo aqui é o erro de amostragem. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Vejam que essa proporção amostral aqui, ela está tanto na proporção aqui do limite inferior, menos E, a raiz da variância. Então, a proporção amostral também está aqui na variância, na raiz da variância. Tá? Só que, em algumas situações, a gente pode substituir a proporção amostral, P barra, na variância, por 1/2, P igual a 1/2. Então, fica 1/2 vezes 1 menos 1/2, fica 1/4. Tá? Então, eu posso substituir por o P1 menos P por 1/4, que é a variância máxima da Bernoulli. Tá? É a variância da Bernoulli no ponto máximo. Ora, se eu coloco um ponto máximo aqui, então Z vezes um ponto máximo vai dar um erro grande. Então, P barra menos o erro grande, P barra mais um erro grande dá um intervalo de confiança maior. É um intervalo de confiança conservativo. Ele vai ter uma amplitude, esse intervalo tem uma amplitude sempre maior do que a amplitude em cima desse primeiro intervalo aqui, onde eu
coloco no lugar de P, eu coloco a proporção amostral P barra. Bom, esse aqui é um exemplo, que está no vídeo, eu expliquei no vídeo, então, quem não assistiu o vídeo, a videoaula, tá? Sobre intervalo de confiança para proporção, vejam esse exemplo, está explicado, está resolvido, e tem esse exemplo 2, que eu deixei como exercício, além desse exercício, que realmente é propriamente dito um exercício que eu tinha deixado também para vocês, tá? Vamos aqui trabalhar no exemplo 2. Estão me acompanhando bem aí, pessoal? Estão me ouvindo? Tudo ok por aí? Estão me ouvindo? Ok, estão visualizando a tela, tudo ok, né? Então, vamos procurar resolver esse exercício aqui. Antes de uma eleição, um determinado partido está interessado em estimar a proporção de eleitores favoráveis ao seu candidato. Uma amostra piloto de tamanho 100 revelou que 60% dos eleitores eram favoráveis ao candidato em questão. Item A. Determine o tamanho da amostra necessário para que o erro cometido na estimação seja de, no máximo, 0,01, ou seja, de 1%. Então, quando você fizer a pesquisa, você deseja cometer um erro máximo de 1%. Ou seja, se você disser que foi 38%, a proporção de eleitores favoráveis ao candidato, o erro máximo sendo 1%, então vai ficar entre 37% e 39%, a verdadeira proporção de eleitores favoráveis ao candidato. E com probabilidade de 80%, ou seja, com um nível de confiança de 80%. E a gente quer determinar o tamanho da amostra. Para isso, vamos lembrar aqui que, ó, isso aqui está na forma de proporção amostral menos Z raiz de P1 menos P sobre N, na verdade, P barra. Isso aqui é o erro de amostragem, tá? O Z raiz de P1 P barra 1 menos P barra sobre N. Isso é o erro de amostragem. Então, é baseado nesse erro de amostragem, a gente vê que tem o tamanho da amostra, a proporção amostral, e o Z, o quantio da normal, segundo o nível de confiança que eu quero para fixar em gama, tá? Então, aqui tem vários fatores, né? Tem o Z, que é o quantio da normal, padrão, tem o P, que é a proporção de sucesso na população ou na amostra, e tem o N, tamanho da amostra. Então, tem 1, 2, 3 parâmetros, tá certo? Isso aqui, em conjunto, é o erro. Então, tem 4 parâmetros, tá? Então, fixado alguns valores, tá? Você consegue determinar o último, tá? Por exemplo, se tem um erro, então eu tenho essa quantidade, Z raiz de P barra 1 menos P barra sobre N. Eu tenho um erro, se eu tiver o erro. Se eu tenho nível de confiança, eu consigo obter o Z, de acordo com o nível de confiança que eu quero. E aí eu tiro o valor de N, o tamanho da amostra, tá? Então, se eu tenho erro, eu tenho esse conjunto todo, esse elemento todinho aqui. Se eu tenho a confiança, eu tiro o Z, e daí eu extraio o valor de N. E se eu tenho P, eu também tiro o valor de N, tá? Então, vamos aqui, o item A. Vamos calcular as coisas. Então, vamos lá. Então, sabemos que o intervalo de confiança para P, gama por cento de confiança, é igual a proporção amostral mais ou menos o erro.
onde o erro de amostragem é igual ao Z gama vezes raiz de P, que multiplica 1 menos P. Tá? Quando P é supostamente conhecido numa amostra piloto, a gente pode substituir o valor de P aqui, diretamente no P. Tá? Quando ele é conhecido. Bom, ó, veja que aqui tem um erro que depende do Z gama, onde o Z depende da nível de confiança gama, vezes o desvio padrão da proporção amostral. Ó, é a variância da Bernoulli, P1 menos P, sobre o tamanho da amostra N. Tirou a raiz e eu tenho desvio padrão. Se eu conheço o nível de confiança, eu pego o valor de Z. Se eu conheço o P, eu substituo aqui e aí tem o N, tá? Mas aqui eu quero o valor de N, tá? O erro é dado no problema, então eu vou tirar aqui. Isso aqui, na verdade, o erro é igual a Z gama vezes raiz de P, 1 menos P, sobre raiz de N. Na verdade, eu já dei uma aula sobre tamanho de amostra. É a mesma fórmula. Então, o erro multiplicado por raiz de N, o raiz de N vem aqui para o lado membro esquerdo. Então, aí vai ficar Z vezes raiz de 1 menos P. Raiz de P, 1 menos P. O erro vem para o denominador. Então, eleva ao quadrado, o tamanho da amostra vai ser o quê? O Z gama ao quadrado, vezes a variância da Bernoulli, que é P1 menos P, sobre o quadrado do erro. Esta é a fórmula do tamanho da amostra. Né? Então, substituindo os valores dados no item, ó, vejam só, eu quero 80% de confiança. Então, qual é o Z tal que a confiança seja 80%? Gama de 80%, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho uma distribuição normal, padrão, média zero, e eu quero saber qual é o valor desse Z, do menos Z e do Z. Aqui, essa área, 80%. Bom, 80% não tenho na tabela que a gente trabalha manualmente. O que nós temos é o quê? Ó, se aqui no corpo da tabela, no meio, entre menos Z e Z, eu tenho 80%, fora eu tenho 20%, que a área total é 100%. Então, para a cauda inferior, é 10% dividido por 2, eu vou ter 20% dividido por 2 dá 10%, então 0,10. Então, esse ponto aqui é o que eu posso encontrar, por exemplo, na tabela da normal padrão. Vamos ver aqui. Ver se a tabela está aqui. Tabela da normal padrão acumulada. Eu quero 10%. No corpo da tabela eu procuro 10%, 0,10. Então, vamos perceber. Vai ser do lado esquerdo, porque a probabilidade do ponto menor ou igual da variável padrão, normal padrão, menor ou igual que um ponto, menor
seja menor do que esse ponto, seja 10%, então o ponto vai ser do lado esquerdo da média, 0. Então, é negativo. Então, vamos procurar aqui, ó. 0024, 0078, está bem mais para cima. Tem que ser 10%. 17, 13, ó, aqui. 010, 2, 0, ó, 0099. Então, é 0,99 aqui, arredondando, fica 0,10. Né? Então, ó, é menos 2, nessa linha, menos 2, menos 2,3, e lá em cima, primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Menos 2, 33, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Menos 2,33. Menos 2,33, que é essa quarta coluna. Primeira, segunda, terceira, quarta. Então, a gente coloca aqui o menos E, é menos 2,33. Logo, o Z do lado direito é 2,33. Tá? Então, o N vai ser igual a 2,33 ao quadrado vezes o P é a proporção de sucesso. Ó, a gente quer fazer inferência sobre a proporção de sucesso, então, na prática, é desconhecido. Como é que eu vou calcular o tamanho da amostra se eu não conheço o P? Quando o tamanho da amostra depende de P. Ou a gente substitui o P por meio, que gera uma variância máxima, P1 menos P igual a 1/4, a variância máxima da Bernoulli, portanto, o tamanho da amostra vai ser o maior possível, tá? Ou a gente pega, faz uma pesquisa piloto e substitui P pela proporção amostral da amostra piloto. No caso aqui, vamos ver o que diz o problema. Ele diz, ó, uma amostra piloto de tamanho 100 revelou que 60% dos eleitores eram favoráveis ao candidato. Então, existe um P estimado na amostra piloto. Então, no lugar de P, eu substituo por 60%, que é o 0,60. Então, 2,33 ao quadrado vezes 0,60 vezes 1 menos 60%, 40%. Então, 0,40. Dividido pelo quadrado do erro. Qual é o quadrado do erro? O erro. O erro que ele pede é de 1%, 0,01. Então, 0,01 ao quadrado. Calculando isso, então, o N é igual a 2,33 ao quadrado vezes 0,60, 0,4, 0,60 vezes 0,4, dividido por 0,01, que é 1%, ao quadrado. 13.029. Foi uma amostra grande. É isso mesmo? Professor, Oi? acho que aquele Z representa, na verdade, o senhor pegou de 0,01 e não de 0,1, igual o senhor queria, na tabela. 0,01, não era 0,10? Foi Era, 0,1? mas foi. Deixa eu ver. Zero vírgula 0,01. 1%, né? Sim, mas você não queria 10%, que era 10%. 80%. Uhum. É por isso que eu estou achando que o tamanho da amostra vai dar muito grande, porque menos 2,32, 1%, aí é uma confiança, 1%, aí seria 2%
para as caudas, 1% de um lado, outro 1% para o outro, fica 98%, né? Ficaria 98% de confiança. Você está certo. Aí, se eu quero uma confiança grande, eu preciso de um tamanho de amostra grande. Aí, por isso que deu 13.029 o tamanho da amostra. Ok? Bem, observação muito bem feita. Vamos olhar, então, onde está o 0,10, né? 0,10. Aqui, 0,9, 0,10, aqui. Aqui. Dez 93, 10 75, 56, 38, 20, 10 03. Tem aqui 10 03, 0985. Vamos arredondar aqui por baixo, a aproximação por baixo. 985, aí arredondando fica 01. Não. 985, 01, 010, exatamente. Então, menos 1,2, menos 1,2, 9, menos 1,29. Menos 1,29. Esse é o número certo. Um 1,29 ao quadrado. E agora vamos ver qual vai ser o valor. 1,29. 1,29. Que a confiança é pequena, então a amostra se a confiança é pequena, a amostra é pequena. 1,29 ao quadrado vezes 0,6 vezes 0,4 dividido 0,01 ao quadrado. Agora sim, tenho 3.993,84, aproximadamente 3.994. Então, esse seria o tamanho de amostra para 80% de confiança e um erro máximo de 1% na pesquisa. Certo? 3.994. Dúvida aqui? E a amostra piloto foi 100, né? Foi 100. E na amostra piloto observou-se 60%. Tá? Então, percebam que eu saí da fórmula do erro de amostragem e cheguei na fórmula do tamanho da amostra. Eu poderia também, aqui, dar o erro, o nível de confiança, o tamanho da amostra e perguntar qual era a proporção. Tá? Colocar um em função dos demais. Eu podia dar o erro, o tamanho da amostra, a proporção de sucesso na amostra piloto e perguntar qual seria o Z. Ou seja, quando eu encontrasse o Z, aí eu teria o nível de confiança, certo? Então, tem várias maneiras de trabalhar, isolar os valores aqui no erro de amostragem, ok? E uma delas é pegar a fórmula do erro de amostragem e tirar a fórmula que é do tamanho da amostra. Tamanho da amostra dada aqui, ó. Tamanho da amostra. Ok? Vamos ver agora o item B. Se na amostra final, com tamanho igual ao obtido em A, observou-se que 55% dos eleitores eram favoráveis ao candidato em questão, construa um intervalo de confiança para a proporção P. Tá? Utilize um gama, um nível de confiança de 0,95. Tá? Então, agora, ele pede que use o tamanho da amostra do item A,
supondo que o tamanho da amostra é o do item A, tá? Aí diz que nessa amostra supôs que fez a pesquisa e obteve-se o seguinte, né? 55% dos eleitores são favoráveis ao candidato, tá? E aí quer saber qual o intervalo de confiança para a proporção, para a verdadeira proporção de eleitores favoráveis, com um nível de confiança de 95%, tá? Então, esta é a questão. Então, o N vamos anotar, o N foi de 3.994. 3.994. A proporção amostral de eleitores favoráveis ao candidato foi de quanto? Foi 55%. Então, 55% dos eleitores são favoráveis ao candidato. O nível de confiança da pesquisa é de 0,95. Então, qual é o valor do Z? Do contínuo da normal padrão? Qual é, pessoal? Exercício que eu passei para vocês, o trabalho. Quanto equivale o contínuo da normal padrão? Tal que a probabilidade entre menos E e Z seja de 0,95. Ó, a probabilidade da variável normal padrão, Z, está entre menos Z e Z, C igual... Vocês não estão assistindo as minhas aulas não, né, no YouTube. C igual a 0,95, quanto é? Quanto é o Z? Alguém responde? 1,96. 1,96, ó. Isso, graficamente, a gente pode apresentar assim, ó. Menos E, a média da normal padrão é 0. Por simetria aqui, nós temos o Z. Aqui, 0,95. Entre menos E, 0,95. Ó, se tem 95% no meio, tem 5% nas caudas. Sobra 0,025, 2,5% nessa cauda inferior. Então, olhando na tabela, 0,025, que é 2,5%, tem que ser do lado esquerdo da média zero. Então, é um ponto negativo. Então, eu procuro no corpo da tabela 0,025. Ó, aqui tem 0,04, 0,03, então é mais para baixo. 0,03, 0,26, ó, tá perto. 0,256, 0,25, tem um valor exato. A probabilidade acumulada no quantio, tal que a probabilidade seja 0,025, 2,5%, corresponde a esse ponto aqui, menos 1,9, com essa coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, menos 1, 9, coluna 7. 96. Menos 1,96. Foi o valor que você me falou, não foi? Sim ou não? Menos 1,96. Então, esse Z aqui, 1,96. Tá certo, pessoal? Então, isso já tem que saber memorizado. 1,96. Bom, eu tenho N, eu tenho a proporção amostral, e tenho nível de confiança eu tenho Z, o quantio da normal padrão. Então, o erro é igual a Z raiz da proporção amostral vezes 1 menos proporção amostral sobre a R de N. Então, o erro é igual. O Z é 1,96 vezes
raiz, proporção amostral, 0,55. Vezes 0, o complementar, 45. Sobre raiz de 3.994. Quando o tamanho da amostra é muito grande, então isso tende o quê? A diminuir o erro. Então, muito provavelmente é um erro bem pequeno aqui, vamos ver. Então, vamos lá. 1,96 vezes 0,55 vezes 0,45. Pô, tem que tirar a raiz. 1,96 vezes a raiz de 0,55 vezes 0,45. Dividido pela raiz de 3.994. Então, o erro deu 0,0154. Então, o erro de amostragem deu 1,54%. Tá? Logo, o intervalo de confiança para a proporção P, a proporção de eleitores favoráveis, com 95% de confiança, é igual a proporção amostral mais ou menos 0,054. Ou seja, vamos ver aqui, 0,55 menos 0,0154, 53,46% até 56,54%. Tá? Então, como é que a gente pode expressar o resultado? Olha, 55% dos eleitores são favoráveis ao candidato. No entanto, a verdadeira proporção de eleitores está entre 53,4% e 56,54%, com um nível de confiança de 95%, tá? O nível de confiança de 95%. Tá? Então, se eu conseguisse realizar um grande número de vezes as pesquisas, né, replicar a pesquisa várias vezes, em 95% das vezes, a verdadeira proporção de eleitores está entre 53% e 56%. Ok? Então, este é o resultado. Deixa eu ver aqui. 46 aqui. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Então, vamos ver aqui o que pede mais o exercício. Então, o exercício, ele pede isso, tá? Agora, essa última questão aqui, eu vou deixar para a lista de exercício de vocês, tá? Uma lista valendo nota, isso aqui, tá?
Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa me ver. 1955, 94, não. Ok. Tá, então eu vou deixar essa última questão, esse exercício aqui desse slide. Vocês assistem o vídeo aula para esclarecer mais dúvidas, se tem sobre estimação intervalar para proporção, tá? E, havendo dúvidas, fala lá na sala de aula virtual também, tá? E eu vou passar uma lista de exercícios sobre isso aqui, sobre esse conteúdo aqui. Assista as últimas videoaulas para tirar dúvidas, tá bom? E é isso, pessoal. Em termos de teoria de exercício, era o que eu tinha para apresentar hoje. O que eu esperava que vocês trouxessem as suas dúvidas aí. Ok? Alguma pergunta? Ok, eu vou cancelar aqui a gravação. Tchau, até mais.